Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Segunda-feira, 20 de outubro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos ligados aí no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira. Só começando para você, é claro, muita informação a partir de agora. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segunda-feira de chuvas aqui na nossa região durante o dia e a noite, 95% de chances de 24 milímetros de chuva, mínima de 18 com a máxima de 25 graus, Luiz. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. A gente agradece a sua companhia, agradece a sua sintonia e audiência. Você que está ligado aí pelo nosso site, radioportalsudoeste.com.br, tá pelo nosso aplicativo. Enfim, nosso muito obrigado pela companhia. 24 milímetros, algumas cidades choveu mais, né? Brumado, por exemplo, teve localidade lá que a gente tem informação que bateu 90 milímetros, né? Não sei se foi na sede do município ou na zona rural. Tô olhando também aqui os próximos dias, né? Para esta terça-feira, 3 milímetros somente. Na quarta-feira, 0,6 milímetros, ou seja, pelo visto vai dar aí uma estiada, mas não fiquem chateados não, porque se a previsão se concretizar, final de outubro, início de novembro, já vem aí com muita chuva novamente aqui em toda a nossa região, em todo o sudoeste da Bahia, e inclusive novembro prometendo muito, né? Já no início do mês aí, dia 1º, 14 milímetros sendo aguardados, né? Tem também aí no dia 2, né? Ou seja, feriado também aí, né? 16 milímetros, enfim, então tem muita chuva ainda para poder cair, mas parece que depois de hoje tudo indica que possa dar aí uma estiagem, possa haver uma estiagem rápida aí, tá bom, gente? Mas a chuva retorna, com fé em Deus. E todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz da vida, né? Começa a chover, realmente é o que a gente estava realmente pedindo, né? Que essa previsão ela se concretizasse, e que bom que está se concretizando, está começando aí, portanto, as primeiras chuvas, né? Desse período chuvoso aqui em toda a nossa região. Isso alegra muito, né? A toda a população, né? Tanto o pequeno produtor, o homem do campo, como a população como um todo, né? Vamos lá, vamos então começando aqui as nossas pautas, gente, desta segunda-feira, dia 20. A gente começa então falando de chuvas. Olha, lá em Brumado a chuva forte causou alagamentos, queda de postes e também destelhamento em casas, né? Olha, as fortes chuvas que atingiram o município de Brumado nesta segunda-feira 20 provocaram diversos transtornos, entre eles alagamentos, queda de postes e danos de estabelecimentos em estabelecimentos comerciais. No bairro São Félix, o telhado de uma loja de acessórios para celulares desabou aí devido à intensidade da precipitação. Já na saída da cidade, né, entre a Avenida Coronel Santos e a rotatória da BR-030, postes de iluminação pública foram derrubados pela força do vento e da chuva. Moradores relataram pontos de alagamento em várias regiões do município, especialmente nas áreas mais baixas. As equipes da Prefeitura Municipal iniciaram logo nas primeiras horas da manhã um levantamento de danos tanto na sede quanto na zona rural. Em nota, a administração municipal orientou a população a colaborar com o mapeamento de estragos. Se tiver alguma rua com danos graves, por gentileza, fotografar, dizer o endereço completo e enviar para o número da Secretaria de Infraestrutura, 77999992878, 99992878, informou o comunicado. A chuva intensa marcou o fim de um longo período de estiagem no município, que há quase 10 meses enfrentava tempo seco e altas temperaturas. Então tá aí, né? Realmente muito bacana.
chuva para todo lado já, né? Para toda a região já mais começando aí, portanto, as primeiras chuvas, e é claro que às vezes tem aí um transtorno ou outro, um prejuízo ou outro, mas temos que agradecer por estar chovendo. Essa é a realidade. Não reclame das chuvas, não. Outra coisa que eu preciso citar aqui, Samuel, Tadeu e ouvintes também, com o início das chuvas, é importante também que as pessoas estejam atentas aí com recipientes aí, vasilhas, né? Qualquer utensílio aí que esteja, ou vasilha plástica, não importa o que esteja no quintal, que esteja na sua casa, que pode acumular água. Por quê? Porque também pode haver aí casos de dengue. E só sabe o que é a dengue quem teve dengue. Então, pelo amor de Deus, temos aí dengue, zika, chikungunya, e a gente, começando o período chuvoso, é importante também que as pessoas fiquem atentas aí a ter cuidado com essas águas em recipientes, vasilhas, plantas, entre outras coisas, colocar uma areinha aqui, uma ali, e principalmente desemborcar e revirar aí essas vasilhas que estejam acumulando água, tá bom? Polícia Militar cumpre mandado de prisão por roubo em Caetité. Na manhã deste domingo de 19, por volta das 11h35 da manhã, policiais militares do 1º pelotão da 94ª CIPM cumpriram mandado de prisão em aberto por roubo na cidade de Caetité. A ação foi deflagrada após informações apontarem que o suspeito de 32 anos circulava em um veículo preto pelo loteamento Esmeralda. Durante as buscas, a guarnição localizou o homem na Avenida Lino Peçanha, em frente ao cemitério Bosque da Paz. Conduzido um automóvel VW Jetta de cor preta, os policiais também realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do suspeito, que possuía o mandado de prisão em aberto. O veículo foi encaminhado ao pátio da unidade, enquanto o homem foi conduzido à Delegacia Territorial de Guanambi, onde as medidas cabíveis foram adotadas. Tá aí, né? Então tá aí. Aqui em Livramento, gente, a Polícia Civil prendeu aí, né, o trio acusado de homicídio naquela festa Tio Paredão aqui na zona rural, aqui na comunidade da Matinha de Cima, viu? Olha, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, cumpriu na tarde de sexta-feira 17 mandados de prisão preventiva contra 3 suspeitos de envolvimento no homicídio de Luan Stefano da Silva Nunes, ocorrido aí no último dia 12 de outubro, durante uma festa tipo Paredão, em um bar localizado na comunidade de Matinha de Cima. Conforme a polícia, o estabelecimento pertence a um vereador do município. De acordo com o relatório policial, a investigação apontou que o crime teria sido motivado por ciúmes. Durante a festa, uma mulher teria acusado a vítima em voz alta de comportamento inapropriado, o que provocou a reação de seu companheiro. Em seguida, com apoio de um terceiro envolvido, o grupo teria encurralado Luan na saída do banheiro do estabelecimento. Ainda conforme o registro, um dos autores teria desferido um soco no rosto da vítima, permitindo que o outro a golpeasse com uma faca na região da axila. Mesmo ferido, Luan tentou se defender, mas acabou sendo atingido fatalmente. Já no chão, recebeu também aí ainda um chute na cabeça. Após o crime, os suspeitos fugiram do local em um veículo de cor prata. A polícia representou pela prisão preventiva dos envolvidos e os mandados foram cumpridos na sexta-feira 17, apenas 5 dias após o homicídio. Os suspeitos permanecem à disposição da justiça. Então tá aí, né? Então tá aí toda essa situação. E a Polícia Civil, né, prendendo aí esse trio. Eles, até onde a gente tem de informação, eles se apresentaram, né, na delegacia e tiveram aí, então, portanto, o mandado de prisão cumprido, ok? Também nós temos aqui o seguinte: apagão atinge Brumado e cidades do sudoeste baiano na noite deste domingo. O município de Brumado, né, no sudoeste da Bahia, enfrentou um apagão de energia elétrica na noite deste domingo 19. A interrupção ocorreu por volta das 18h40, poucos minutos após um leve chuvisco registrado na região. O fornecimento foi restabelecido cerca de meia hora depois, às 19h07. O blackout não se limitou apenas a Brumado. Cidades vizinhas como Vitória da Conquista, Livramento, Ibiaçucê, Tanhaçu, Cacolé e Aracatu também ficaram sem energia no mesmo período. Há ainda relatos de que outras localidades do sudoeste baiano foram afetadas pela queda no fornecimento. Até o momento, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, ainda não divulgou aí as causas da interrupção. Moradores relataram nas redes sociais momentos de tensão e transtornos temporários, principalmente em estabelecimentos comerciais e vias públicas. E aí toda essa situação, né, ainda seguimos aguardando um posicionamento oficial, né, da Coelba, da concessionária, sobre o motivo do apagão e as medidas adotadas para evitar novas ocorrências. Então tá aí, né? Infelizmente, e Dom Basílio também, viu? Foi Livramento, foi Dom Basílio, foi Brumado, Aracatu, Conquista, ou seja, toda essa região aí com este apagão, né? Infelizmente.
Mas vamos entrar agora, Samuel Tadeu e ouvintes, não sei se nesse primeiro bloco dá para trazer todas as informações que a gente tem para falar sobre esse trágico acidente que ocorreu lá no Pernambuco, né? Final de semana, infelizmente, sábado, domingo, hoje mesmo, segunda, o que ainda se fala, né, na imprensa baiana, na imprensa regional e até mesmo a nível nacional, é o tombamento desse ônibus, né, lá no Pernambuco, que saiu aqui da região de Brumado, melhor dizendo, e transportava passageiros aí de diversas localidades aqui da região, né? 17 morreram e 15 ficaram feridos. Olha, gente, o ônibus que tombou aí na madrugada de sábado 18, na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no agreste de Pernambuco, deixou 17 mortos e 15 feridos, segundo informações aí publicadas pelo G1. O veículo de turismo retornava para Brumado após uma viagem de compras em Santa Cruz do Capibaribe, no tradicional polo de confecções da região. De acordo com a Secretaria da Defesa Social de Pernambuco, entre as vítimas estão 11 mulheres, 4 homens e 2 pessoas cujo gênero ainda não foi divulgado. As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente confirmadas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na Serra dos Ventos, trecho conhecido por descidas íngremes e curvas perigosas. Relatos apontam que o motorista perdeu o controle da direção, fazendo o veículo tombar as margens da rodovia. Segundo a empresa BF Turismo, responsável pelo transporte, os passageiros eram moradores das cidades baianas de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Caraíbas, além dos municípios mineiros de Jitaúna, Porteirinha e Monte Azul. Nenhum morador de Brumado estava entre os ocupantes do ônibus. Então tá aí toda essa situação, todo esse triste acontecimento, né, com esse acidente aí envolvendo esse ônibus lá no Pernambuco, que saiu daqui da região de Brumado, infelizmente deixando aí 17 pessoas mortas e vários feridos. E tem novas informações, por quê? No sábado pela manhã, quando chegou as primeiras informações, a gente imaginava que os moradores seriam de Brumado. Na verdade, o ônibus é de Brumado. Os moradores são de cidades da região, inclusive colocaram aqui em algumas reportagens, colocou Vila Mariana, mas na verdade é Caraíbas, porque Vila Mariana é um distrito pertencente a Caraíbas, né? Então tem toda essa situação aí. E aí foram surgindo diversas outras informações que a gente até então não tinha logo no sábado pela manhã, porque as forças de segurança ainda estavam em loco, fazendo levantamento, enfim, toda essa situação, né? Então foram muitas coisas sendo divulgadas e aí a gente tem novas informações que a gente vai divulgar daqui a pouquinho aqui no decorrer do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Então você que está conosco, fique aí que daqui a pouquinho a gente traz mais informações, infelizmente, sobre esse trágico acidente lá no Pernambuco. Tá bom, gente? Tem participações aí no nosso WhatsApp, Samuel Tadeu? Olha, temos uma participação que chegou aqui através de áudio e outra que a gente vai trazer aqui agora, dizendo o seguinte: a moradora lá da comunidade de Passagem, né? Fez uma denúncia a respeito do som, aquele som de paredões, né? Que o povo fica ligado aí. E aí, diz que até madrugada, né? As polícias foi acionada, chegou no local e aí quando os policiais deram as costas, eles voltaram, né? Novamente com barulho alto do som. Isso foi a comunidade de Passagem do Basílio, né? Isso mesmo. 46ª Companhia Independente de Polícia Militar. Eu acho que nesse caso aí deveria já se levar o aparelhagem todinha pra delegacia. Já se deveria levar logo pra delegacia, porque vai lá e tal, faz a orientação, aquela coisa toda, vira as costas e aí fulano vai lá e liga o som de volta. Leva logo tudo pra delegacia, né? Aparelho de som, carro, veículo, dono, leva logo tudo. Fica fácil de resolver, né? É simples de resolver. O áudio você ainda tá acompanhando aí, né? Já chegou, aqui, vamos ouvir. Aqui também, Luiz, no Palangora choveu bastante, graças a Deus. E tá chovendo ainda, fininha, mas tá. E o tempo tá fechado. Coisa boa, hein? Choveu bastante, graças a Deus. Tá ok, minha amiga. Essa daí deve ser a Luzia, né? Deve ser a Luzia lá do Palangola. Valeu, Lu! Abraços pra você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho. Gente, estamos falando aí sobre aquela tragédia lá com o ônibus, né? Que estava transportando passageiros aqui da nossa região e que infelizmente se envolveu nesse acidente aí no agreste pernambucano. E uma sobrevivente de Caetité relatou aí o pânico, né, após o acidente com esse ônibus aí de Brumado, viu?
Isso foi a TV Sudoeste, né? Olha, uma das passageiras que sobreviveu ao acidente de ônibus que tombou e deixou 17 mortos na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, em Pernambuco, relatou momentos de desespero quando o veículo virou na noite de sexta-feira 17. Marlete Batista Neves Fernandes, moradora de Caetité, relatou para a TV Sudoeste que o grupo voltava para a Bahia depois de passar o dia fazendo compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo ela, o ônibus trafegava em alta velocidade pouco antes do tombamento. Eu percebi que o ônibus começou a ter uma velocidade muito forte e falei: o motorista está doido. Neste momento, ele começou a fazer zigue-zague. Acho que ele tentou encostar em um barranco e aí o ônibus tombou. Eu segurei a poltrona e quando ele virou, fui a primeira a sair, contou Marlete. A passageira disse que conseguiu deixar o veículo por uma janela do teto. Do lado de fora, presenciou cenas de desespero. Eu só vi gente morta, sangue, gente gritando socorro. Foi uma loucura. Entrei em estado de choque. Rasguei um pedaço do meu vestido para estancar o sangue de uma amiga que estava ferida. Lembrou. Ela contou que viajava acompanhada da cunhada Maria e de uma amiga, Ilka, que também ficaram feridas. Segundo Marlete, Ilka foi medicada e segue a observação no hospital. A cunhada dela ainda estava desaparecida na manhã de sábado 18. Eu procurava por ela, chamando, mas estava tudo escuro. Não conseguia ver dentro do ônibus. Estou desesperada, tentando saber se ela está no hospital ou já foi levada ao IML. Disse. A comerciante contou que abriu há pouco mais de um mês uma pequena loja de roupas em Caetité e viajou para Pernambuco para comprar novidades para o fim de ano. Foi a primeira vez que fiz essa viagem. Estava sendo tudo ótimo. O ônibus parecia bom, confortável. A gente saiu de Pernambuco por volta das 3 da tarde, todo organizado. Era para ser uma viagem feliz. Contou emocionada. Então tá aí, né? Infelizmente, o relato dessa moradora, né? Dessa empreendedora, porque ela estava começando aí já o seu negócio. Começou, na verdade, né? Cerca de um mês lá em Caetité. Então, sobre esse trágico acidente na região, melhor dizendo, em Pernambuco, né? Que deixou aí esses mortos e feridos aqui da região. E o motorista do ônibus que tombou lá também no Pernambuco, ele desabafou após a tragédia, né? Inclusive citando aí que vai abandonar o serviço, né? O que não é para menos. Vamos entender aí essa entrevista que ele concedeu à imprensa lá local. Olha, abalado com o ferimento na mão, o motorista Divani Rodrigues Rocha Júnior afirmou que pretende abandonar a profissão após sobreviver ao grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira 17. O ônibus de turismo havia saído da cidade de Brumado e retornava de Santa Luz do Capibaribe, no agreste pernambucano, transportando entre 30 e 33 passageiros, a maioria comerciantes e revendedores que haviam viajado para comprar no polo de confecções. No vídeo divulgado no sábado 18, pela página Comando Policial, Devani desabafa emocionado. Eu fico muito triste, nunca passei por isso e é muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço. Eu parei. Depois do que eu passei, esse constrangimento, eu não quero mais, declarou. Segundo o motorista, o acidente aconteceu quando o ônibus perdeu o freio durante a descida de uma ladeira íngreme. O carro vinha em velocidade normal, tranquilo, os freios estavam bons, o carro era bom. Quando comecei a descer, o carro perdeu o freio. Eu não sei se estourou alguma mangueira ou o que foi, relatou Divani. Ele contou ainda que, após o tombamento, tentou pedir socorro e ajudar as vítimas. Eu tinha uma escolta na frente, o cara foi pedindo socorro, eu também, gritando, consegui sair rápido. E o outro motorista, eu e o outro motorista, completou. O outro motorista e o guia da excursão, que também estavam no veículo, sobreviveram e foram levados para atendimento médico. Divani contou que fazia o trajeto entre a Bahia e Pernambuco há cerca de 1 ano e meio, em viagens frequentes de fretamento. Então tá aí, né? Toda essa situação. Ele dizendo que pretende abandonar aí, no caso, né, a profissão e não é para menos, né? Não é para menos, porque da forma que foi, a tragédia que foi,
mobilizou aí forças de segurança, né, do Pernambuco, da Bahia, a Secretaria de Saúde também aí dos 2 estados, né, aquele preparo para receber os feridos também, enfim, receber até mesmo no caso do IML os corpos, uma coisa ou outra é muito difícil, né? E a última informação sobre esse acidente que a gente teve para poder trazer e que saiu de momento, diz o seguinte, viu, Samuel Tadeu e ouvintes: BR-423, ônibus de Brumado levava mais passageiros do que o declarado. Ao menos 17 pessoas morreram, como já falamos, né, na noite de sexta-feira 17, no sábado 18, né, e entre sábado e 18, entre os 2 dias aí, nesse acidente lá, né, entre Panaratama, né, e Saloá, aí no Agreste de Pernambuco. E segundo aí a Secretaria de Defesa Civil Social, havia 40 pessoas no coletivo, número maior do que havia sido declarado. De acordo com o G1, havia 3 listas de passageiros no veículo e nenhuma delas condizia com o referido, com o verificado, melhor dizendo, aí pelos investigadores. A Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Defesa Civil Social acreditam que algumas das vítimas pegaram carona no ônibus. O ônibus havia sido fretado por uma empresa de Brumado com destino a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, para que o grupo fizesse compras no centro atacadista. O veículo seguia de volta para a Bahia quando sofreu o acidente do trecho conhecido como Serra dos Ventos. Então tá aí, né? E algumas pessoas questionando: será que foi excesso de peso? Não foi excesso de peso? O que aconteceu? Foi uma falha humana? Foi uma falha mecânica? Tudo isso, é claro, será esclarecido com as investigações, perícia no veículo, né? Ouvindo aí os sobreviventes, ouvindo os próprios responsáveis aí, o motorista, o guia, o outro motorista também, porque eram 2 motoristas, né? E um guia, enfim. Então, certamente, tudo isso será esclarecido, né? Essas pessoas também que não estavam aí constando na lista, elas viajavam de onde para onde, né? Entrou aonde nesse veículo e tal, enfim, uma coisa ou outra, né? Tudo isso aí, né? Documentação, se estava tudo ok, se não estava, mas segundo a PRF estava assim tudo ok, pelo menos com a documentação do veículo, né? Ele era fretado, mas estava assim tudo ok. Enfim, tudo isso aí é um processo que vai exigir uma investigação detalhada. A moradora de Caetité, por exemplo, ela relatou: o ônibus começou a correr além do normal, mas essa questão dele começou a correr além do normal, tem que analisar. Foi uma conduta do motorista ou foi justamente por causa da falha? Porque na maioria dos casos, o motorista, quando ele percebe que o veículo ele está perdendo ali os freios, ou seja, ele não tem para onde ir, a saída dele é justamente isso: fazer um zigue-zague justamente no intuito de cortar um pouco a velocidade do veículo, diminuir, fazer com que ele pare de pegar em uma velocidade ainda maior, né? E acaba jogando realmente num barranco, num local mais íngreme, ou procura um local mais alto para poder tentar, enfim, tem toda essa questão. E aí entra aquela questão do que a gente fala sempre também aqui, da válvula de escape, né? Que deveria se ter, por exemplo, aqui na Serra de Rio de Contas, que ainda não tem, que construiu o Ituaçu, e muitas pessoas, foi Ituaçu, não tô lembrado aqui agora, que muitas pessoas questionaram: ficou um valor absurdo e tal, não sei o quê, mas se esqueceram que agora recentemente salvou a pessoa lá, salvou de um acidente, né? Que um caminhoneiro entrou lá e conseguiu parar o veículo porque perdeu os freios. Então tudo isso é preciso se estudar, é preciso analisar. Essa região tem muitos acidentes, não tem, é realmente de curva íngreme, é perigoso, precisa de uma rota de escape ou não e tal. Tudo isso precisa se analisar com calma, né? O que sabe-se até o momento é que houve o acidente, houve essas pessoas mortas, né? Houve os feridos, e agora as autoridades precisam trabalhar, precisam primeiro, claro, prestar assistência. O próprio presidente Lula já lamentou o ocorrido, o governador da Bahia também, né? As forças de segurança estão aí engajadas em liberar, porque acho que não sei se falta 4 corpos, o restante acho que já tinham sido liberados, 12, se eu não estou enganado. Então, prestar toda a assistência a essas famílias que realmente estão tristes e enlutadas com esse acontecimento, né? Tristes e enlutadas, lamentável, viu? Profissionais da ADAB realizam suporte operacional na Bacia do Paramirim. Para fortalecer a sanidade agropecuária do estado, 3 equipes compostas por médicos, veterinários e auxiliares de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, realizaram durante a semana ações de suporte operacional da Bacia do Paramirim. A iniciativa teve como objetivo orientar os produtores rurais sobre a atualização cadastral, vigilância ativa para a febre aftosa e outras enfermidades como raiva, brucelose e influenza aviária. A vistoria consiste na observação clínica dos animais com foco na identificação de sinais compatíveis com doenças infecto-contagiosas, além da verificação das condições sanitárias das propriedades e do manejo dos rebanhos.
No total foram visitadas 18 propriedades distribuídas entre os municípios de Paramirim, Caturama, Boquira, Macaúbas, Ibipitanga, Botuporã e Rio do Pires. Durante a operação foram vistoriados 2,85 mil bovinos, 750 caprinos e ovinos, 680 suínos e 97 aves de quintal, em áreas voltadas tanto à produção comercial quanto à subsistência. De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, José Neder, as atividades têm papel de aprimorar o controle e a fiscalização do trânsito agropecuário, além de reforçar a educação sanitária e atualizar a base cadastral. Essas medidas garantem maior eficiência nas notificações e na resposta a possíveis ocorrências de doenças de interesse da defesa animal. Destaca, as ações de suporte operacional integram um conjunto de medidas estratégicas voltadas ao fortalecimento da defesa sanitária animal na região, reforçando o compromisso do órgão com a proteção do patrimônio agropecuário baiano e a segurança da produção no campo. Então tá aí, né? Então tá aí toda essa fiscalização feita, portanto, aqui, né? Na bacia do Paramirim, todos esses municípios aí, né? Fiscalização da ADAB, tá ok, gente? Suspeito é preso por tráfico de drogas no bairro São Vicente, em Caetité. Na tarde de sexta-feira, 17, por volta das 12 horas, uma ação conjunta da Rondesp Meio Oeste e da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro São Vicente, em Caetité. Segundo as informações das equipes, a guarnição recebeu denúncias de populares informando que o indivíduo estaria comercializando entorpecentes a bordo de um veículo VW Gol branco. Durante o patrulhamento no bairro, o automóvel foi localizado e passou a ser acompanhado pelos policiais. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, abandonando o veículo e entrando em uma residência onde foi alcançado e detido junto com uma mulher. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram porções de drogas escondidas em uma sacola plástica na cintura do homem. Na ação foram apreendidos 30 pinos também aí de cocaína, 2 aparelhos celulares e um VW Gol branco. Todo o material, bem como suspeitos, foi apresentado na delegacia de Caetité, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Então, nesse caso, não é suspeito, é suspeitos, né? Não foi só o homem, foi o homem e a mulher no caso, né? Então tá aí lá em Caetité, viu? Lá em Caetité. Tá tranquilo o WhatsApp aí, tá? Os moradores estão informando também no Fabiano, né? Município aqui de Livramento, povoado, né? Choveu. Olha aí, rapaz. E a galera vai dando realmente as informações, né? Trazendo aí, né? Pra gente o feedback, né? Olha, choveu, não choveu, quantos milímetros choveu, muito bacana, viu? Bom demais, pessoal feliz da vida, né? É isso aí. Olha, vamos dando continuidade por aqui. Assim que você tiver mais participações aí, você traz. Gente, pela primeira vez em 20 anos, o número de fumantes cresce no Brasil. Pela primeira vez aí, quase 2 décadas, né? Em quase 2 décadas, o número de fumantes no Brasil aumentou, quebrando aí uma tendência histórica de queda. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a proporção de adultos fumantes nas capitais brasileiras saltou de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024. Um crescimento de 25% em apenas um ano. Os dados alarmantes reacenderam o alerta entre autoridades de saúde. Para o médico da família e comunidade, Felipe Bruno da Cunha, essa crescente pode estar relacionada à popularização de novos produtos, a exemplos dos cigarros eletrônicos que atraem especialmente os mais jovens. Eu acredito que tem muita relação direta com as novas formas associadas ao fumo. Porém, na última década nós vemos um aumento expressivo, principalmente por conta do cigarro eletrônico, né, o vape. A partir de outros tipos de cigarro, o cigarro de palha, por exemplo. Então, por isso, o aumento expressivo. Tá explicado, né? Tá explicado. E tem pessoas achando que o tal do vapor, né? O tal do cigarro eletrônico não vai causar danos à sua saúde. E se engana redondamente, porque causa muito. Inclusive, quanto o Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, vive alertando sempre os jovens, né? Com relação a fumar aí cigarro eletrônico, fumar vapor, é o tal do vapor conhecido popularmente, né? Como diz por aí e tal, porque realmente causa danos e não é pouco dano não, viu? Então você que é jovem, fique atento, pare com esse negócio aí, porque pode estar colocando a saúde por água abaixo, tá bom? Mulher sofre parada cardiorrespiratória e é socorrida pelo SAMU em Brumado.
Uma mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, após sofrer uma parada cardiorrespiratória nas proximidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão SAC, em Brumado, na manhã desta última sexta-feira, dia 17. De acordo com informações de testemunhas, a vítima caminhava pela região quando perdeu a consciência repentinamente. Equipes do SAMU realizaram manobras de reanimação no local, já que a mulher apresentava ausência de respiração e batimentos cardíacos. Uma unidade de suporte avançado foi acionada para reforçar o atendimento. Após os procedimentos, a paciente recobrou os sinais vitais e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Brumado. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher, sobre as possíveis causas da parada cardiorrespiratória. Rapaz, então tá aí, né? Infelizmente, né? Que ela possa aí se recuperar o mais breve possível, né? Gente, estamos falando aí desse acidente trágico lá em Pernambuco, né? E aos poucos as informações vão chegando aqui sobre as vítimas da região, né? Teve um aí de Caetité, em Rio do Pires também teve, e a gente fala agora que teve um em Barra da Estiva, né? Trata-se aí da ex-secretária aí lá do município, né? Ela está entre as vítimas aí desse acidente com ônibus aí de Brumado. A ex-secretária de administração da cidade de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, Cirlândia de Souza Machado, e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, estão entre as 17 vítimas do trágico acidente com ônibus de uma empresa de turismo de Brumado, registrado na noite de sexta-feira 17, na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Pernambuco. O veículo era um ônibus de turismo e foi fretado para transportar passageiros que tinham viajado da Bahia para fazer compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. Em nota, a Prefeitura de Barra da Estiva lamentou o ocorrido, manifestou condolências a familiares e decretou luto oficial de 2 dias no município. Toda a gestão municipal se une em oração e solidariedade, desejando força, conforto e paz aos corações que sofrem com essa perda irreparável. Então tá aí, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Lula lamenta acidente com ônibus de Brumado que deixou 17 mortos no Pernambuco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, falou neste sábado, dia 18, sobre o grave acidente com um ônibus de turismo na BR-423 no Pernambuco, que resultou em pelo menos 17 mortos na última sexta-feira, dia 17. Em uma publicação na rede social X, o chefe do Executivo Federal expressou seu pesar pelas vítimas da tragédia. Lula afirmou que recebeu a notícia com muita tristeza e direcionou palavras de apoio aos entes das vítimas. Abre aspas. Com muita tristeza, tomei reconhecimento do grave acidente envolvido um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas, fecha aspas, disse o presidente. Em continuidade à sua mensagem, Lula externou suas condolências. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor. Tá aí, né? Então tá aí. Olha, gente, lá em Brumado, o TCM da Bahia acatou parcialmente recurso e substituiu aí multa de advertência, por advertência, melhor dizendo, aí ao ex-prefeito Eduardo Vasconcelos. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, TCM-BA, acataram de forma parcial o recurso ordinário apresentado pelo ex-prefeito de Brumado, Eduardo Lima Vasconcelos, sem partido, e reconheceram a legalidade do processo de dispensa de licitação número 114, realizado em 2021. Com a nova decisão, o pleno do TCM determinou a exclusão da multa de R$2.000 aplicada anteriormente, substituindo por penalidade de advertência. Segundo o TCM, a dispensa teve como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de conservação, limpeza, manutenção e sepultamento nos cemitérios municipais, sendo contratada a empresa SIP Construção do Sudoeste pelo valor de R$427.852,89. O conselheiro Ronaldo Santana, relator do processo, destacou que a análise deve considerar o contexto excepcional da pandemia de Covid-19, cujos efeitos ainda impactaram a gestão pública em 2021. Conforme demonstrado pelo ex-prefeito, a dispensa de licitação ocorreu durante a demissão do servidor responsável pela administração do cemitério, em meio à emergência sanitária, quando era necessário restabelecer imediatamente os serviços funerários de natureza essencial à população, pontuou o relator.
De acordo com o voto, o contrato número 212/2021, decorrente da dispensa, teve vigência de apenas 6 meses e em conformidade com o limite máximo de 180 dias previstos em lei. Ainda em dezembro de 2021, a Prefeitura de Brumado realizou um pregão eletrônico 42/2021, -1, para regularizar a prestação dos mesmos serviços de forma licitada. Diante das justificativas e documentos apresentados, a relatoria concluiu pela legitimidade da contratação emergencial, dando provimento parcial ao recurso e recomendando à atual gestão maior rigor na formalização de futuras contratações diretas. Então tá aí, né? Então tá aí, toda essa decisão aí do TCMBA com relação aí ao ex-prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos. Mulher de Guanambi transfere Pix por engano para jovem de Brumado e não tem o valor devolvido. Uma mulher de 46 anos, moradora de Guanambi, procurou a delegacia após realizar por engano uma transferência via Pix e não conseguiu reaver o valor. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 17. A vítima relatou que por volta das 9h19 da manhã tentou transferir um valor para uma conta de sua própria titularidade, mas acabou digitando incorretamente os dados e enviando R$808 para uma pessoa desconhecida. Após perceber o erro, ela entrou em contato com o destinatário, sendo um jovem de 18 anos, morador da zona rural de Brumado, que chegou a atender a ligação, mas encerrou a conversa e não respondeu mais às tentativas de contato. O valor não foi devolvido. O caso foi registrado como apropriação indébita e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca adotar as medidas legais para a tentativa de restituição do dinheiro transferido indevidamente, Luiz. Então tá aí, né? Eu acho o seguinte: recebeu o Pix, a pessoa entrou em contato, pediu a devolução, foi por engano, devolva, gente. Devolva, porque foi ela que errou e tal, e entregou pro cara, beleza. Aí pediu a devolução. Não devolveu, não, amanhã pode ser ele. Quem envia um Pix por engano também não vai receber de volta, e aí? Então cabe algum senso, não é seu, por que não devolve? Devolve. Caramba, uma vez eu quase ia fazendo isso, só que na hora que eu fui fazer a transação, eu fiz uma vez. Eu olhei o nome certinho e eu vi que tinha dados ali que não batia, aí eu peguei e refiz o Pix. Então, eu fiz uma vez aqui para uma amiga minha aqui da região, porque eu tinha acabado de mandar outros 2 Pix, se eu não estou enganado, para outras pessoas, e aí era para poder mandar para uma terceira, acabei mandando para a mesma pessoa que eu já tinha mandado anteriormente. Mandou 2 vezes? Mandei 2 vezes, entrei em contato, pedi a devolução, ela fez a devolução, pronto, acabou, tudo certo. Então, realmente tem que devolver sim, não é seu, então tem que fazer a devolução, tá bom? Suspeito é flagrado com objetos furtados em Palmas de Monte Alto. Olha só, hein? Pois é, viu? Na tarde de sexta-feira, 17, por volta das 11 horas, policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar atenderam uma ocorrência de receptação na cidade de Palmas de Monte Alto. A ação teve início após um homem procurar a guarnição informando que objetos furtados da residência de sua mãe estariam em posse de um indivíduo do sexo masculino. Os policiais locaram o suspeito em um bar, na praça do mercado, onde confessou ter adquirido os itens por R$180 de 2 homens, sendo um deles filho da própria vítima. Durante buscas na residência do suspeito, a equipe encontrou uma televisão Panasonic 32 polegadas e um botijão de gás, ambos reconhecidos pela proprietária como pertencentes à sua casa. O material apreendido, os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Palmas de Monte Alto, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Como que ela reconheceu esse botijão de gás, hein? Lá de casa eu não reconheço, não. Porque quando troca vem outro diferente. Talvez pela cor, né? Pode ter sido. Agora eu não lembro nem da cor do que eu alimentei ontem, eu vou lembrar cada empresa da cor do botijão de gás. Cada empresa tem uma cor diferente. Tem essa questão mesmo, né? Muito bem lembrado, viu? Gente, olha, PM apreende drogas após fuga de suspeito em Caetité. Também foi na noite aí da última sexta-feira, 17 de outubro, né? E lá no bairro Prisco Viana, em Caetité, aqui no Sudoeste. Às 21h30, uma guarnição da Rondesp Meio Oeste patrulhava a rua Vereador Ovídio Raquel quando avistou um veículo Chevrolet Astra de cor preta trafegando em alta velocidade. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que decidiram se aproximar para realizar a abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do Astra desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, o suspeito sacou uma arma e efetuou disparos contra a guarnição, que respondeu à agressão em legítima defesa. Em meio à troca de tiros, o homem abandonou o carro e correu em
em direção a uma área de difícil acesso, desaparecendo e conseguiram escapar. Após cessar a perseguição, os policiais realizaram varredura no interior do veículo e encontraram 13 papelotes aí de maconha e uma munição calibre 38. O material aí, junto com o automóvel, foi recolhido e apresentado da Delegacia Territorial de Caetité, onde o caso ficou registrado pela investigação. A polícia segue em diligências para identificar e localizar o suspeito, que conseguiu fugir após o confronto. Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Ficou o carrinho para trás, né? Ficou o carro para trás. Se esqueceu que com o carro a polícia também consegue saber de quem é o veículo, né? Ai, rapaz, fica aí, viu? Quer notícia boa? Olha, notícia boa é sempre bom. Então tá aí, vamos lá. Petrobras reduz preços de gasolina para as distribuidoras. A partir de amanhã, viu? Bom, gente, a partir de amanhã, né, dia 21 de outubro, a Petrobras reduzirá seus preços de gasolina, né, da venda da gasolina A para as distribuidoras em 4,9%. O preço médio da venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, R$2,71 por litro, uma redução de 14 centavos por litro aí, conforme a divulgação, né, conforme divulgou a distribuidora nesta manhã, tá bom? Com o reajuste anunciado, né? Esta é a segunda redução dos preços da gasolina em 2025, segundo aí a Petrobras. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em 31 centavos o litro, ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em 36 centavos por litro. Considerando a inflação do período, essa redução é de 22,4%. E para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços aí de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025, a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços do diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%. Eu não acredito não, mas tudo bem, né? Colocou aqui, né, de 2022, no caso aí, né? 10,3%, né? No caso, a de hoje, né? No caso, né? Ah, tá, não, aqui ó, com o reajuste anunciado, né? Esta é a segunda redução dos preços da gasolina em 2025. No acumulado do ano, né? No caso aí, 31 centavos ou 10,3%. Aí ela disse que desde 2022 os preços da gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em 36 centavos o litro. Que redução, hein? Que 36 redução. centavos? Desde 2022. Eu fico abismado porque só fala de redução. E cadê os aumentos? A gasolina não estava de R$5, por que já está quase, o quê? Quase 7, né? E aí? Teve redução ou teve aumento? Ai, menti lá adiante, rapaz. Pelo amor de Deus. Ninguém merece, viu? Ninguém merece, né? Mas é aquela coisa. Redução sempre é redução, né? Pouquinho ou muito é melhor do que falar que vai ter mais um aumento. Muito melhor. Olha, gente, homem é preso por desacato e resistência durante abordagem policial em Malhada. Homem de 37 anos foi preso na noite de sábado 18 por desacato e resistência à prisão no distrito de Canabrava, em Malhada. A ocorrência foi registrada por volta das 20 horas na Praça do PT. Policiais do 4º pelotão da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados após o motorista estacionar o veículo de forma irregular, obstruindo o trânsito. Ele teria entrado em um bar, deixando o carro impedindo a passagem de outros veículos. Ao ser solicitado que retirasse o automóvel, o homem saiu do estabelecimento visivelmente alterado e se recusou a cumprir a orientação, além de proferir palavras ofensivas contra os policiais. Diante disso, recebeu voz de prisão, mas resistiu, gerando tumulto no local. Durante a ação, uma mulher tentou interferir na abordagem e acabou sendo empurrada por um dos policiais após insistir em se aproximar. Em meio à confusão, o homem entrou em luta corporal com um policial e um capacete chegou a ser arremessado contra a equipe. Diante da resistência, foi necessário o uso moderado de força para contê-lo, resultando em ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Maria Pereira Costa, Dona Quinha, em Carinhanha, para atendimento e posteriormente apresentado na Delegacia Territorial para as medidas cabíveis. Praça do PT? Praça do PT, lá em Malhada, né? Ocorreu então esse caso aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no Zap, porque vem chegando mais denúncia para nós aqui. Sou morador de Livramento de Nossa Senhora, queria falar mais uma vez sobre os menores de idade conduzindo motocicletas com descargas adulteradas pela cidade e o pior, passando próximo à polícia militar e nada está sendo feito. Pois no último sábado à tarde, avistei um menor de idade cortando de giro próximo a uma viatura da CIP Sudoeste que estava passando pela cidade e nada foi feito.
Quero fazer uma pergunta. Está liberado menores de idade conduzir veículos motorizados com descargas dando pipoco? Não, nunca esteve nem estará. Nunca esteve nem estará. Estamos à disposição da PM caso queira emitir uma nota sobre essa situação aí. Que quem traz é o morador, né? É o ouvinte. Agora, eu volto a falar. Essa questão aqui é importante a gente falar o seguinte, que hoje tá passando da hora, já passou da hora de municipalizar o trânsito de Livramento, né? De colocar uma empresa responsável por fiscalizar o trânsito, né? E por aí vai. Porque não tem condições. O que tem de irregularidade é um negócio absurdo. Né? Então, realmente precisa se pensar nisso aí, porque tá complicado, viu? Tá muito complicado, é muita infração dentro de uma cidade só. Nunca vi um negócio desse. Tem mais aí? Bom, vamos trazer mais alguma participação chegando aqui através de áudio, vamos ouvir. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde, Samuel. Eu queria fazer aqui uma reclamação de um poço aqui em Itapicuru dos Batista. Aqui quem está falando é Dona Judite, do Itapicuru dos Batista. Aqui tem um poço, tem mais de 2 anos, que não tem energia pública. Nós estamos pagando a energia pública e não tem iluminação. Então, a lâmpada queimou e nós estamos aqui no escuro. E nós precisamos muito dessa energia, porque é numa pracinha que tem 11 casas. E esse poço aí ilumina essa região toda aí das casas. E tem também... Pelo que ela falou aí, Livramento de Nossa Senhora, né? Agora, que vergonha, hein? Meu Deus do céu, que pouca vergonha. Ela disse que tem o quê? 2 anos já? 2 anos, o povo pagando iluminação sem ter a iluminação. Aí é o que eu pergunto, por que o povo é lesado e não tem ninguém para poder gritar pelo povo? Não, porque 2 anos a moradora pagando iluminação sem ter iluminação pública, quanto ela já pagou de iluminação, sem estar usufruindo da iluminação? A minha pergunta é essa. Agora, gritar para quem? Reclamar para quem? Fazer o quê? Né? Eu não sei, se eu fosse vocês, já tinha procurado a delegacia, feito um boletim contra o município, ou procurado o Ministério Público, alguma coisa tem que ser feita com relação a isso aí, porque eu acho que hoje o serviço que mais o pessoal paga e menos se utiliza hoje, principalmente na nossa Bahia, é a tal da iluminação pública. Se só vê o povo reclamando, eu coloquei refletor por conta própria, eu coloquei um bico de luz por conta própria, não tem iluminação no poste, mas tá pagando. E aí, 2 anos, onde não vai essa brincadeira? Quanto não já pagou de iluminação sem ter? Agora deveria ter uma forma dela ser restituída, né? Dela ser ressarcida aí esse valor que ela pagou. Porque não deve ter sido pouca grana não, viu? É vergonhoso demais, cara. Meu Deus do céu, viu? Olha, mais reclamações chegando aqui de Dom Basílio a respeito da poluição sonora. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde, Samuel. Eu também estou passando por esse perreio aqui com som alto de um vizinho aqui na Avenida Padre Silvano. Já chamei a polícia uma vez, na última vez que eu chamei, agora já se viu, porque esse camarada, esse vizinho, que eu acho que ele não tem habilitação, o carro acho que não é bem documentado, não tem nada muito legal não em cima desse camarada, desse vizinho aqui. Aí é o seguinte, discussão entre vizinhos da delegacia. Se tiver perturbando a rua, o espaço público, aí agora sim, chame a polícia. Do contrário, se for realmente briga de vizinhos, vá pra delegacia. Faça um boletim e leve pra delegacia que tudo se resolve. É simples de resolver isso aí. Mas vai ficar com raiva de mim, problema seu. Ou você leva pra delegacia ou não vai resolver o problema. Essa que é a questão. Pode. Então tá aí, vamos prosseguindo aqui, né? Olha, gente, homem morre e idoso morre e homem fica ferido após briga em Carinhanha. Um idoso de 71 anos morreu e outro homem de 37 ficou ferido durante uma briga registrada na noite de sexta-feira 17 na cidade de Carinhanha. A confusão ocorreu por volta das 20h30 em uma residência localizada na Rua Bahia, bairro São Francisco. De acordo com informações da Polícia Civil, equipes do 4º pelotão da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas após vizinhos ouvirem gritos vindos do imóvel. No local, os policiais encontraram 2 homens caídos com ferimentos causados por arma branca. As vítimas foram identificadas como Moisés da Silva Leal, conhecido como Dom, e Sonei Pereira Duque, né? Moisés não resistiu aos ferimentos, ele morreu ainda no local. Já Sonei foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Municipal Maria Pereira Costa, Dona Quinha.
Durante a perícia, os policiais encontraram um facão e uma faca de mesa dentro da casa, possivelmente usados na briga. Vizinhos relataram que os dois homens consumiam bebidas alcoólicas momentos antes da confusão, mas não souberam informar o que motivou o desentendimento. O corpo do idoso foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guanambi para exames de necrópsia. A Polícia Civil de Carinhanha investiga então as circunstâncias e motivação do ocorrido. Lamentável, né? Um morto e o outro ferido. Colisão entre motocicletas mata 2 motoboys durante entregas em Poções. Uma tragédia marcou a noite desse sábado, dia 18, na cidade de Poções, no sudoeste da Bahia. 2 motoboys identificados como William e Ale perderam a vida após uma forte colisão entre motocicletas enquanto realizavam entregas de lanches. Segundo informações iniciais, o impacto foi extremamente violento e os 2 jovens não resistiram aos ferimentos, morreram ainda no local. Equipes do SAMU 92 da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica DPT, que realizou a perícia e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. Agora, essa profissão de motoboy é muito arriscada, viu? Eu vejo aí cada uns motoboys pela cidade circulando em alta velocidade, rapaz, muito perigoso, viu? É, rapaz, lamentável mesmo, viu, Samuel? Lamentável, viu? Você lembra daquele caso da mulher lá que ficou lá de garantia do motel? No motel de Guanambi? Sim, o que aconteceu? Ela teria conhecido o homem aí pela internet, viu? Pela internet? Pois é. A mulher de 19 anos que foi penhorada pelo parceiro para pagar despesas no motel em Guanambi, aqui na região sudoeste, conheceu o parceiro pela internet. O casal deu entrada no motel às 23h10 do dia 7 de outubro e só saiu dia 10, após a polícia militar ser acionada. A vítima disse que conheceu o homem pela internet, afirmando tê-lo visto aí uma única vez. O casal consumiu serviços no valor de R$ 2.712, mas não pagou a conta. Antes de fechar a conta do motel, o homem ligou na recepção e informou que precisava sair para buscar dinheiro, mas deixava a mulher como garantia. Ao sair, o homem, além de bloquear o contato do motel, também teria bloqueado a mulher, que ficou penhorada. Ainda conforme aí apurou, né, a imprensa regional, o problema foi solucionado após a mãe da garota parcelar as contas no estabelecimento. A Polícia Civil apura a situação. Que caso, hein? Misericórdia, viu? É, menino. Na internet, o cara foi esperto, então. Na internet ele foi vagabundo, isso sim. Né? Já que ele queria curtir lá e tal, não sei o que, virar um zoinho, ele que arcasse com as despesas também, né? Ou no mínimo dividisse, né? Agora aí deixar a mulher lá sozinha, sujeito safado, né? Pelo amor de Deus, é difícil. Daqui a pouquinho, assim, deixa eu falar rapidinho aqui da Chapada Diamantina, lá em Ibitiara, 2 suspeitos aí, 2 homens foram detidos com cocaína, gente. Isso foi no sábado de 18, né, às 20h30 aí, e essa ação foi feita pela Polícia Militar, né, que realizou a abordagem desses 2 indivíduos que trafegavam em alta velocidade em uma motocicleta, desrespeitando a sinalização viária na cidade de Ibitiara. Após acompanhamento e interceptação, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram com o passageiro 45 porções de cocaína. Durante a abordagem, o garupa informou que havia adquirido um entorpecente na cidade de Ibipitanga e que transportava para Novo Horizonte, onde parte do material seria entregue a um terceiro indivíduo. E diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Ceabra, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas. Percebeu aí? Era de Ibitiara, estava em Ibitiara, foi feito flagrante lá, mas pegou as porcarias lá em Ibipitanga e iria levar até Novo Horizonte, né? Nesse caso aí, no meio do caminho, tinha o quê? A 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, que realizou o flagrante e terminou de seguir a viagem com eles até a delegacia de Ceabra. Coisa boa, né? Coisa boa demais, viu? Rapaz, e ontem, hein? O jogo de ontem, menino, mas teve polêmica, hein? Teve muita polêmica. Mas teve polêmica e uma choradeira, e reclama de cá e reclama de lá e o pau quebra. Fato é, mas eu vou te falar um negócio também, viu? Palmeiras e Flamengo nos últimos jogos também, sejamos francos, é sempre um jogão de bola, né? É sempre um jogão de bola. Se eu não me engano, acho que foi na Supercopa, né, do Brasil, eu acho que ficou 3-2 pro Palmeiras, né, e tal. Ontem no Brasileirão acabou 3-2 para o Flamengo, né? Eu, claro, feliz com a vitória do Flamengo, mas eu acho que pelo que jogou o Palmeiras, merecia até um resultado melhor, né? Mas é isso aí, é o futebol e realmente ontem foi uma final antecipada. O senhor tava torcendo para quem dos dois? Eu estava neutro. Tava neutro, né? Tava só acompanhando. Só que o senhor sabe que se o Palmeiras ganhasse ontem, praticamente ele já era campeão, né?
É, porque 6 pontos pro Flamengo, o Cruzeiro, coitado, não se fala, né? O Cruzeiro nem se conta. Olha, 6 pontos, mas tem time aí que tá dando trabalho aí, viu? Tem time que tá dando trabalho, mas o Palmeiras eu acho que já poderia entregar a taça. Mirassol ontem, na minha opinião, porque agora acho que agora tem 8 pontos, sim, 18 pontos em disputa, né? Se eu não tô enganado. Eu não sei quantos pontos tem em disputa aí. Tem quantas rodadas no Campeonato Brasileiro para terminar? Tô por fora, viu? De quantas rodadas tem para poder terminar. Mas eu sei que tem muito ponto ainda em disputa. Mas eu vou dizer um negócio: Palmeiras e Flamengo não pode distanciar muito, não. Na tabela, não. Porque quando distancia muito, meu irmão, para poder parar é difícil, viu? É difícil, né? Então falta aqui a de número 30, né? Então são 8 rodadas, 8 e 3, 24 pontos de disputa, né? 24 pontos de disputa. Mas eu acho que se o Palmeiras ganha ontem já era, viu? Acho que poderia entregar a taça. E o Mirassol, com a vitória do Flamengo, o negócio ficou mais emocionante, né? O Mirassol ontem venceu o São Paulo por 3-0, né? É um time que dá muito trabalho, esse Mirassol. Que time que tá jogando demais, viu? O time do Mirassol tá realmente, que campeonato, parabéns aí, viu? Aos torcedores do Mirassol pela campanha que fizeram esse ano e que estão fazendo no Campeonato Brasileiro, viu? Eu tô simplesmente impressionado com o que tá fazendo aí o Mirassol no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também, né? Porque 56 pontos aí, terceiro colocado, é realmente aí um negócio absurdo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que foi marcado para 15 de novembro, ou seja, dentro da data FIFA, viu? E que, na minha opinião, vai prejudicar o time, né? Porque o Flamengo tem muitos estrangeiros, certamente serão convocados, e esse jogo é contra quem? Acho que é contra o Sport, né? Se bem que contra o Sport é o último colocado. O Lanterna, né? 17 pontos, tô vendo aqui, misericórdia. E o Bahia, hein? Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 3. E o Bahia, 4-0 no Grêmio ontem. Bahia também aprontou pra cima do Grêmio, né? Sexto colocado, 46 pontos, e nesse momento estaria indo para a pré-Libertadores, né? Ou não? Sim, já estaria classificado. Porque são 6 vagas agora, né? Hoje o campeonato. São 6 vagas, né? 6 vagas, né? O Botafogo e Bahia já iriam direto pra... Quem iria direto seria aí Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Botafogo e Bahia iria aí, portanto, disputar aí a pré, né? A pré-Libertadores. E hoje tem mais, viu? Às 19 horas tem Juventude e Bragantino. Clássico no Maracanã, Vasco e Fluminense. 19h30 o jogo do Vasco, viu? Isso. E na Vila Belmiro, Santos e Vitória, vixe. Santos e Vitória, hein? Santos tá atropelando todo mundo, não sei. Santos é o primeiro aí fora das zonas de rebaixamento, 31 pontos somente, né? O Vitória tem 28. Santos deu uma reação boa nos últimos jogos. O Vitória precisa vencer, hein? Precisa vencer se quiser aí já sair da zona, tá ok? Gente, com essas informações estamos encerrando por hoje. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo aí a sua companhia, sintonia e audiência. Quer mais informações? Entre lá no nosso site, www.radioportalsudoeste.com.br, sempre atualizado para você, é claro, e você acompanha a nossa programação a qualquer momento, onde estiver em tempo real e fica bem informado. Grande abraço para todo mundo, valeu Samuel, valeu ouvintes, até amanhã se Deus quiser. Um abraço, boa tarde Luiz, boa tarde a todos os ouvintes, e eu volto logo mais às 18 horas com Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.